Muito bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um projeto 1008. Todos os dias, às 10h08 da manhã, eu estou por aqui respondendo dúvidas sobre permacultura, construções ecológicas, agroecologia, empreendimentos sustentáveis. É uma forma da gente estar construindo uma relação mais íntima com vocês, mais próxima dos nossos alunos, dos nossos seguidores, e de estar respondendo aquelas dúvidas mais inquietantes ou mais urgentes que vocês possam ter. Então, para quem nunca participou aqui do projeto 1008, aqui embaixo no Instagram tem um balãozinho que tem uma interrogação. E ali você consegue digitar a sua dúvida, e aí a gente faz essa live aqui, uma sessão de perguntas e respostas, tá? Então eu vou tirando as dúvidas. Também é possível você clicar no botão solicitar, e aí com isso o nosso vídeo fica dividido, e aí a gente consegue falar através de videochamada, e aí a gente pode conversar um pouco mais, e também tirar alguma dúvida que seja melhor explicar falando do que digitando, né? Então, é mais ou menos por aí que funciona. Bom dia aí para o Ivan de Timbó, para a Letícia, para o Ronei, para o Ricardo, para o Douglas. Vamos chegando aí, minha gente. Vamos chegando, vamos digitando as perguntas aqui para a gente ter aí mais uma excelente live, né? E queria lembrar a todos aí também, quem ainda não assistiu a aula 1 do workshop Viver Fora do Sistema, o link está aqui nos stories, está também no perfil do Pindorama aqui no Instagram. Se você clicar lá no link, né, o Linktree que tem lá tem todos os links mais importantes do Instituto, e o primeiro link é justamente o do Viver Fora do Sistema, que é esse workshop que começou ontem, às 18 horas, e hoje, 18 horas novamente, vamos estar lá com mais uma pedrada de tanta aula. Vai ser uma aula completa sobre permacultura, né? Aula que a gente... É a mesma aula praticamente que está dentro de um curso de formação internacional de permacultura, e a gente vai estar dando de graça hoje, às 18 horas, para quem entrar lá e seguir a gente. Ó, já temos aqui a nossa primeira pergunta, mas ela ainda não acabou de digitar. Só digitou uma parte. Tem também aqui um pedido de entrar ao vivo, que é da Botica Gaia Viva. Só confirma para mim nos stories, o pessoal que está querendo dividir a tela comigo, confirma, porque tem gente que clica sem querer no botão de solicitar, e aí na hora que eu chamo fala, ih, não era isso que eu queria, não queria aparecer, né? Então, confirma. Ó, o pessoal que assistiu ontem falou que foi muito bom, muito legal. Ó, mais gente querendo entrar aqui, o pessoal do Muriqui. Só confirma pra mim, quem quer entrar mesmo, fala aqui no comentários aqui, ó, tô querendo entrar no vídeo. Muito grato aí a todos aí, o pessoal que tá elogiando, né? A gente que agradece demais aí o carinho de vocês e o apoio, né? E tá sempre seguindo e compartilhando aqui o nosso conteúdo, né? Porque é através da disseminação desses conhecimentos de permacultura que a gente vai conseguir transformar a realidade desse nosso país, né? Não adianta a gente ficar numa postura de vítima, de ficar reclamando, enquanto que para transformar a nossa realidade, isso está nas nossas mãos, né? Então é esse papel que a gente tem aí importante. Deixa eu chamar aqui o pessoal do Muriqui. Tá entrando, tá entrando. Fala aí, Nilson. Fala, Fala! Nilson. E Tudo aí, bem, meu Chão? cara? Tudo bom, meu amigo? Certinho. E aí? Eu E pensei que aí? fosse o pessoal do Ah, o do Wilson lá Sul. do Muriquiaçu. Entendi. Quando eu já tava com a ideia, né? Quando eu cheguei aqui, eu conheci o Wilson, então ele já tinha até esse nome, né? Muriqui ao Sul. E eu comentei Aham. com ele, né? Eu falei, cara, eu já pensei nisso há um tempão, tipo, porque ele veio pra cá tem uns 6 anos, né? Mas ele já Sim, montou toda uma história, né? Lá, muito interessante e tal. E a bambuzeria eu já tinha pensado em Muriqui Bambu, né? Por causa do que eu já tô sim. aqui há mais tempo que ele, né? Então, em Não, homenagem ficou ao ótimo. lugar, nessa área
para quem não conhece, a gente está falando que é de Pendotiba aqui em Niterói, é uma área que é bem rural, assim, então tem bambu espalhado à torta direita, assim, até na rua você encontra lugares, né, para você pegar e tal. Aham. E, Tá fazendo e muita aí, dendrolempe ainda? oi? Tá fazendo muita dendrolempe ainda? Cara, pois é, a Dendrolamp agora ela vai entrar na pauta de fabricação, né? Mas assim, acabou que não era aquele produto mínimo viável, né? Vamos dizer assim. Então, Sim. aliás, quase nenhuma luminária, né? Na verdade, eu consegui chegar em 14 produtos e só tem um modelo de luminária, simplória, assim, que ela tem um lugar para você encaixar uma cúpula, entendeu? Porque nessa coisa de produção acaba que você tem que ter mão de obra, né? Também tem um amigo aqui que ajuda, mas é praticamente o único, assim. Aí tem os produtos menores que você consegue terceirizar, entendeu? É mais fácil você Para passar quem, por uma pessoa. para quem não conhece o Shan, né, e tá pegando o bonde pela metade aqui, é que o Shan ele tem uma bambuzeria, então ele desenvolveu uma linha aí de 14 produtos feitos a partir do bambu que tem ali na região dele ali, né, ele montou uma bambuzeria. O Shan ficou alguns meses aqui também no instituto, chegou a desenvolver até uma luminária que ganhou, ganhou não, mas foi finalista num É, concurso de design, né? participação. E ele está trabalhando já há bastante tempo já com a questão do bambu, né? Muito legal. É isso, cara. Aí depois eu até terceirizei a bambuzeria no Mercado Artesanal Brasil, que é né, uma que junta vários produtores artesanais e faz essa logística de entrega, né, para alguns produtores aqui da região. Então, quem quiser conferir depois é Mercado Artesanal Brasil, aí os produtos estão lá. Todos os produtos de bambu, né, seriam os que eu fiz, né. Cara, Muito legal. vamos chegar nas perguntas e depois a Vamos gente, lá. né, uma pergunta boa, primeiro seria se eu tiver um Chromecast, eu consigo fazer os cursos na televisão Smart? Ele passa para o... Acredito que sim. Teve uma aluna até que ela baixou um aplicativozinho que replica a tela. E a gente colocou Ah, o link lá no Telegram. Mas agora a gente passou os cursos todos para o Hotmart. Aí o Hotmart, o vídeo não fica hospedado no YouTube nem no Vimeo. É uma plataforma própria de vídeo deles, mas a vantagem é que você consegue baixar os vídeos. Vamos supor que você vai, sei lá no centro de Niterói, num lugar que tem uma internet melhor, tu leva teu notebook, o teu celular, teu tablet, você consegue baixar os vídeos todos, e aí depois quando você volta para um lugar que tem internet ruim e tal, aqueles vídeos estão gravados e você consegue assistir sem depender de internet. entendi. Pô, maravilha, maravilha. Tá, vou dar uma olhada nisso. Cara, Show. outra pergunta. Oi? Pode A falar. a outra pergunta, cara, que eu tô assistindo, né, todas as lives e tudo que você está falando, e tem algumas lives que você falou, tipo, da substância de tratamento, você estava falando de 6 quilos pro Borax. Aí eu É, fiquei com essa... então vamos lá. A norma internacional, ela fala que você tem que ter 6% de bórax, né, na madeira. Mas isso é uma norma para exportação de madeira. Então, para pessoas que estão tratando bambu, tratando pinos ou madeira, para produtos de exportação, então uma qualidade maior. O Lúcio Ventania, quando ele faz obra, né, para cliente, ele usa 6%, porque é para garantir, né, você aqui em Friburgo a gente fica mal acostumado, porque em Friburgo a gente tem uma condição climática que a broca aqui ela não prolifera tanto, aqui é um pouco mais controlado. Já em lugar quente, não. Né? Então, se você está fazendo um produto que você vai mandar para longe, principalmente se é uma construção, né, ele fala em 6%. É O mesmo. Yorkstan, o Yorkstan também usa 6% e É ele mesmo. não coloca só no tanque, ele cozinha. Então ele coloca Ah, 6 quilos para 100 litros e ele cozinha. Então com isso ele consegue reduzir também o período de que aquela vara ficaria no tanque. Em vez dela ficar 7 dias, ela fica 6 horas no tanque e tá. aí já está tratado, né? Por causa do calor. Ele cozinha no tanque. Ele cozinha, é um No tanque que dá tanque. para cozinhar. É.
É. Caramba. É lá, a Green School lá em Bali, é igual esses tonel, né, que a gente usa de ferro. Faz Ah, tipo tá, entendi. solda um monte de Aham, tonel, bota ali. Aí ele falou que acordava cedo, fazia o primeiro fogo. Aí, quando ia almoçar meio-dia, já tinha terminado aquela primeira leva. E a segunda leva de bambu era de meio-dia às 6 da noite, né? Então, eles conseguiam fazer 2 levas de bambu por dia nessas panelas grandes lá que eles estavam usando. entendi, cara. Maravilha. Tá, maravilha. Entendeu? Então, tipo, a gente num tanque para construção seria talvez mais indicado os 6%, então, uma E construção, né? você, peça pequena, o Simão Vélez, quando ele esteve aqui, ele falou que ele estava testando micro-ondas. Não sei se você lembra disso, se quando você veio aqui a gente estava falando sobre isso. Que o micro-ondas ele carameliza o amido e aí também interrompe um pouco o ciclo da broca. Então a gente testou aqui o bambu-som, aquelas coisas pequenas, de botar no micro-ondas, só que meio que você tem que ir botando aos poucos, porque se você botar uma potência 10 no micro-ondas e largar uns 10 minutos, o bambu estoura, ele racha, né? Então você bota tipo assim 2 minutos, aí abre o micro-ondas para sair todo aquele vapor de água. Aí deixa o bambu esfriar um pouquinho, bota mais um pouco. Com isso também é um tratamento físico. Ele não vai. Você não precisa botar química nenhuma no bambu. E ele vai ser tratado também por conta da mudança do amido, né? Entendi, cara. Entendi. É, agora, Entendeu? tipo, o pessoal aqui está se animando, então eu tô com um projeto para fazer lá embaixo também, tipo um espaço tipo do Wilson, só que uma coisa mais, tipo comercial, assim, eu tô pensando em chamar de Galeria da Terra, para se destinar a ter Uhum. um pouco do escoamento do meu artesanato, com mais algumas coisas que a gente tem aqui no sítio, tipo, minha mãe compra saco de lixo preto, vai sacar a terra para botar para o lixeiro levar, depois ela vai lá na florária e compra um saco de adubo, entendeu? Então, assim, Sim. eles têm, vender, né, terra adubada, né, por exemplo, como você está falando, né? Uhum. Então, minha irmã está ajudando, ela vai estar sendo patrocinadora desse evento. A gente comprou até o de gestão, né, eu esqueci o Aham. nome, eu De devia empreendedor. falar do sistema. Aham. E Isso. aí é isso, então a gente vai fazer, A eu gente já falei. gravou. A gente pegou um biólogo lá de São Paulo que é super amigo nosso. Ele tem estudos até publicados fora do país sobre compostagem. Ele trabalha com compostagem em grandes volumes e ele gravou, está Legal. editando agora uma aula que vai entrar lá no curso de gestão só sobre compostagem como modelo de negócio mesmo, como ganhar dinheiro com Nossa, compostagem. barato, Que é uma coisa que o pessoal às vezes cara. fala: meu sítio não tem nada, mas tem Não tem capim. Se nada. tem capim, Não. você já Tem consegue muito. fazer uma compostagem de grande volume já com capim, né? Uhum. Com certeza, muita coisa. E mais o gasto, né, de cortar isso, contratar uma pessoa, botar para a roçadeira quebra, conserta a roçadeira, quer dizer, é todo um custo, né? Todo esse capim é um É, mundo de capim. Aqui em casa é muito capim. E aí é o seguinte, aí eu vou querer fazer com vulgares, né? E eu já mandei umas mensagens pro Bruno, assim, porque eu quero chamar ele para participar, porque sim. pelo que eu imagino, uma coisa que a gente já conversado aí, tipo assim, tem que ser pelo menos 4 em cada coluna, né? De vulgares, né? Tô falando do bambuza Ah, os vulgares, lugares, é. Os lugares é bom porque, fazer uma treliça com 4. né? Porque ele é meio torto, então tem toda aquela coisa, né? Meio esquisita. Então eu vou estar falando com ele, né? Até te pergunto se você sabe de mais alguém ou se você mesmo poderia dar uma olhada nesse desenho. Eu vou fazer uma maquete e mandar fotos, entendeu? Quem está trabalhando mais com a gente aqui, o próprio o Bruno, a gente sempre indica bastante ele. Para quem não conhece o Aham, Bruno, o projeto dele é Bambu da Mantiqueira, vocês podem achar no Instagram. E o Rafael, né? O Rafael que quando o Bruno foi mais para São Paulo, foi começar a trabalhar mais em obra, o Rafael Gonçalves que assumiu aqui essa questão da bambuzeria, escola e da parte dos cursos, né? legal, legal. Eu vou estar Show de fazendo essa bola. maquete e mandando para alguém analisar, né? Para ver se eu posso dar o start, né? E com Uhum. relação. Maravilha. Então, aí a última.
já tô vendo você falar algumas coisas, mas assim, ficou algumas dúvidas. Tipo, será que eu consigo fazer tipo a fundação com todóides? Entendeu? Tipo, cancelar o ferro, usar tudo de todóide. Mas aí a dúvida que ficaria, que você falou para eu não entrar com ele seco, né? E como é que Então, depois a gente começou a todóide? estudar e viu que, tipo assim, para o bambu não puxar a água do cimento e para ele ter um trabalho melhor dentro do concreto, você pode pegar o bambu, aí você passa piche nele e joga areia. É o que a gente chama de bambu à milanesa. Porque aí o bambu ele não vai roubar a água do cimento e ele vai. O próprio vergalhão não tem aqueles risquinhos que é para ele incorporar no Sim. cimento? Aham. Então, Uhum. é a mesma coisa. Então você pode até, não sei se você vai encontrar aí na internet, mas o professor até meus sentimentos aqui à família dele, porque ele faleceu tem umas 2, 3 semanas, que é o professor Beraldo. Ele foi um grande estudioso do bambu creto aqui no Brasil, né? E na internet você encontra alguns estudos dele justamente disso, de pegando bambu, fazendo bambu à milanesa, que foi até ele que batizou, fazendo laje com bambu dentro no lugar do ferro, né? Então, boa parte do. Você tem aquele livro dele, Bambu de Corpo e Alma? Tenho. Tem. Caramba, foi ele Então, que faleceu. Nossa, é, eu meus acho que sentimentos ali também para a família. Meu é Deus. uma grande perda, né? E Muito. ali no livro do Beraldo, desse Bambu de Corpo e Alma, tem uma parte sobre bambu creto. Dá uma olhadinha ali, que às vezes ele pode estar É. falando também dessa coisa do bambu à milanesa, que basicamente é isso, é passar piche no bambu, joga areia, depois que seca, aquilo ali fica. Trabalha muito melhor dentro do concreto. E dá para usar sim, para fazer essa parte, tranquilamente. Então, mas aí então eu trataria, tipo, eu vou, porque eu até fiz um orçamento do tanque, mas aí eu preferi, assim, vou deixar o tanque para fazer depois, usar esse dinheiro para fazer a sapata, entendeu? Porque é uma, né, Sim. essa estrutura Uma que eu tô forma fazendo. Uma forma barata de você fazer a sapata, que a gente tem feito muito aqui, a gente compra manilha de concreto de 20 centímetros de diâmetro. Essa manilha custa tipo R$ 25, e aí você não precisa ficar montando aquela caixaria, comprar pinos, montar tábua, ficar Ah, montando tá. coluna de ferro. A gente pega a própria manilha, aí bota uma vara só de vergalhão, né? Enche, deixa aquela vara para cima, depois encaixa o bambu ali e enche de cimento, como você viu a gente fazendo aqui, né? E no teu caso, como é o bambusa, você vai ter que deixar umas 4 esperazinhas, né? Ou Sim. deixar um no meio, não sei. Aí tem que ver com o Bruno como que vocês vão fazer esse É. encaixe aí. O negócio que a minha preocupação maior é fazer como é que se diz? Ela tá travada embaixo, entendeu? Aham. Porque eu não estou assim com muitas ideias para travamento em cima. Eu estou pensando uma forma bem básica, assim, entendeu? Que funcione, entendeu? Então, assim, eu pensei no Tudoide justamente porque eu ia fazer essa grade de Tudoide, né? Ela ficaria Fazendo sapata toda mesmo, né? tipo uma sapatona, né? Tipo toda travada, Aham. entendeu? Legal. Não, dá Então, certo sim. então, acho que a melhor dica seria tratar as peças do tamanho que eu quero nesse tanque, né? Depois eu tiro, espero secar. Ou não preciso secar, eu posso passar direto já Não, é o bom piso secar. de areia? É bom secar. É bom É bom secar. secar. Entendi. É. Show. Então Então tá. tá, show. Obrigadão então pra gente ir Cara, para as valeu, próximas perguntas obrigado aí. aí, Qualquer cara. coisa, Desculpa chama a aí gente aí. te alugar, Nada, porque saudade também de você. com certeza. Falou, meu amigo. Um grande Grande abraço, querido. abraço, Fica meu com irmão. Deus. Você Valeu, também, tchau, meu tchau. velho. Valeu, tchau, tchau. Muito legal. Vamos ver aqui algumas perguntas agora. Ih, entrou um monte de pergunta aqui, ó. Ó, a Bianca queria que eu contasse algumas histórias de mulheres que tenham iniciado sozinhas a vida no campo, né? Então, tem um exemplo assim para mim que é fenomenal, assim, que é uma das pessoas mais importantes aqui no Brasil, no meio de agroecologia e de permacultura, que é a Marcia Hanze, né? Você pode procurar aí Marcia com SH e Hanze com H, né? E a filha dela também, a Karen Hanze, também tem um trabalho assim fenomenal, né? E são mulheres muito guerreiras.
A Márcia é uma das precursoras da permacultura aqui no Brasil, e ela conseguiu, tipo assim, imagina você começar esse trabalho na Mata Atlântica. Já é difícil, né? Agora imagina você começar isso no sertão, num lugar onde não tem água, né? Então, o grande feito da Marcha foi conseguir fazer um oásis num lugar onde todo mundo duvidava dela, todo mundo chamava ela de bruxa, e as pessoas não acreditavam que o que ela estava fazendo ia dar certo, né? E hoje, se você ver uma foto aérea lá do epicentro, você vai ver que o sítio dela é verde e todo mundo em volta continua árido, ou seja, as pessoas não acreditaram nela, ela fez o que ela acreditava que era certo, né, que seguiu os preceitos da permacultura, conseguiu fazer aquele grande oásis verde no sertão, né, e tá lá para quem quiser visitar, é em Tucano, o nome da cidade, né? Então, para mim, a maior história de superação aí é da Marcha, né? A Vandana Shiva também, aí eu também tô pegando pesado, né? Tô só falando das mulheres super-herói mesmo, né? A super-heroína. A Vandana Shiva também, né? Você ser uma mulher divorciada na Índia já é um problema, né? E ela tá à frente assim de grandes movimentos na Índia, de bancos de semente, de brigas judiciais contra empresas como a Bayer e a Monsanto, que ficam tentando patentear sementes crioulas, né? Então aí outra guerreira também. Quem quiser uma bibliografia, né, ler um pouquinho, tem um livro da Vandana Shiva em português que você encontra na internet facilmente para comprar, chamado Monoculturas da Mente. Né? Um livro bem interessante também, e aí dessa outra super guerreira aí do meio da agroecologia. A Carla quer entrar no grupo do Telegram. O grupo do Telegram, ele tem um. Eu vou botar lá no Stories. Eu não vou conseguir sair daqui agora, mas eu vou colocar o link lá nos Stories. Aí depois da live você entra lá, arrasta para cima, que vai estar rolando. Tenho bastante bananeiras aqui. O que é melhor para ser feito? Maicon, aqui em Friburgo, a gente tem uma cooperativa de mulheres que trabalha com a fibra da bananeira. Né? Então, além da banana, né, que tem um valor de venda, a banana orgânica tem um valor de venda interessante, a banana passa orgânica, né? Orgânica que a gente fala livre de agrotóxico, livre de veneno. Não quero dizer que você precisa certificar o seu bananal, né? Embora isso seja interessante, e existam meios de você certificar esse bananal gastando muito pouco, né? Que é o Sistema Participativo de Garantia, o SPG, que é uma das coisas que a gente fala no nosso curso de gestão lá de empreendimentos sustentáveis. Então, além da coisa mais óbvia, que é a banana, né, existem vários subprodutos da bananeira que podem trazer uma receita muito interessante para o teu sítio. Por exemplo, o coração da bananeira, chamado também de mangará, ele dá para fazer uma caponata deliciosa. Então, em vez da gente usar a berinjela, né, que é um fruto difícil de cultivar, que muitas vezes precisa de veneno, que não é do nosso bioma, né, a gente cultiva a banana, tá bem, a banana também é exótica, não é uma espécie brasileira, mas ela se adapta muito mais fácil ao nosso clima, né, então a Fazenda Monte Cristo, que é aqui pertinho da gente, aqui em Bom Jardim, a gente já comprou deles algumas vezes essa caponata de mangará e é deliciosa. A Thaís Canan, que é uma engenheira de alimentos, que também é professora lá do curso, ela passou uma temporada grande aqui no Pindorama e ela desenvolveu várias receitas com o mangará, né, que é o coração, e também com o palmito da bananeira, porque quando você corta a banana, lá no meio dela, ela tem um palmito, que você também pode usar. E chegando finalmente na fibra da bananeira, essa fibra da bananeira, aqui em Friburgo, ela é utilizada para fazer caminho de mesa, jogo americano, é utilizada para fazer puff, coisa para cadeira, almofada. Então tem vários usos também dessa fibra da bananeira, aliada a uma tecelagem, né? Um tear muito simples que você consegue utilizar essa fibra. Então a bananeira tem vários usos comerciais e o uso dela como biomassa também, né? Que é quando você colher a bananeira, você pegar, picar ela, colocar essa bananeira picada nos seus canteiros, né? Até para abafar algum capim, abafar alguma surgimento de ervas espontâneas, né? Ervas daninhas. Então a bananeira é mil e uma utilidades, né? Falando dos grandes ícones aí, a filha do Ernest Goethe, ela trabalha basicamente
com uma barrinha que ela faz lá na Bahia, que basicamente só tem dois ingredientes, que é cacau fermentado e banana. Então ela faz uma barrinha de banana passa com cacau, embala isso e isso é vendido aí para algumas cidades e tudo mais, né? Então, com dois ingredientes ela já consegue fazer um produto aí que dá um rendimento muito significativo aí para o sítio dela. Todos os bambus servem para construção de telhado? Praticamente todos os bambus servem para construção de telhado. O lance é que você vai trabalhar com bambu com formas diferentes dependendo de que bambu é esse. Por exemplo, o arquiteto Jaime Penha, que a gente trouxe ele aqui uma vez para dar um curso no Pindorama, ele mora lá no México, ele ensinou a gente a trabalhar com feixes de lâmina de bambu. Então imagina que você vai estar reproduzindo quase como se fosse um cabo de aço. Você vai pegar várias lâminas de bambu, ripa de bambu, né? Você junta essas ripas e aí você consegue fazer o telhado. A primeira pessoa que eu vi usando essa técnica foi o Jörg Stan, que é um alemão carpinteiro também, que a gente também já trouxe para dar curso aqui no Pindorama, curso presencial. Ele chamou essa técnica de espaguete, que ele pega várias lâminas de bambu, aí faz tipo um cabo, né, digamos assim, com várias lâminas de bambu, passa uma cinta de corda ou de aço, e aí aquele bambu fica super forte, e ele, quem tiver interesse, digita depois no Google Green School, né, Escola Verde de Bali, Indonésia. Foi uma das maiores obras que ele fez, e ele fez usando ripa de bambu. Né? Se é um bambu gigante, aí você não precisa desse trabalho todo de ripar, né? Você pode usar o bambu, como a gente usou aqui em casa, né? O bambu direto no telhado, né? Tanto nas vigas como nos caios. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Só não separem a bagunça aqui da casa. Ó, aqui o bambu está sendo usado, como o bambu gigante ele aguenta. Então, o bambu gigante ele está sendo usado aqui, né, direto no telhado, porque ele aguenta essa seção. Agora, essas peças aqui, por exemplo, se eu não tivesse um bambu gigante, eu posso trabalhar como o Chan falou ali, eu posso pegar vários bambus, bambu mais fino e juntar os bambus também e fazer uma treliça, né? E aí tem desenhos específicos, ou você pode fazer um feixe de bambus também, né? E existe um cálculo estrutural que a gente tem para conseguir calcular qual é a resistência do bambu, tá? O bambu, a parede dele, peraí, deixa eu voltar aqui. A parede do bambu, ela consegue aguentar 500 quilos por centímetro quadrado, tá? Então a gente consegue pegar o cilindro do bambu, né? E aí já estou entrando um pouquinho na área de engenharia aí. Você pega o cilindro menor, o cilindro maior, aí você consegue calcular aquela áreazinha do bambu ali. Então, por exemplo, se a maior parte dos seus bambus são assim, são finos, você pode calcular, em média os bambus têm 5 centímetros e tem 1 centímetro de parede. Você consegue calcular a massa, né, essa área, e ver quantos quilos por centímetro quadrado que você vai conseguir suportar com aquele bambu fino que você tem, e aí você consegue calcular, eu preciso de 6 bambus para fazer essa viga e colocar um telhado em cima, né? Outro jeito também que o pessoal do Tibá já fez, e o Gernot Mink também, que é um engenheiro alemão que a gente já trouxe também algumas vezes aqui para fazer palestra, né? É um dos caras mais importantes aí da construção com terra. Ele faz o teto verde, ele pega esse bambu aqui, né, que a gente chama de bambu mirim, né, que é esse bambu dourado, ele coloca um bambu do lado do outro e aí coloca a lona por cima, porque esse bambu aqui, ele aguenta uns 600 quilos na flexão. Então, quando você coloca um do lado do outro, ele fica muito forte. E aí também já está pronta a base para o seu telhado.
Deixa eu ver mais aqui, mais perguntas. Tem uma fazenda e lá tem uma casa de taipa que está caindo. Como faço para restaurar? Então, Carla, quando eu cheguei aqui no sítio também tinha uma casa de pau a pique e duas paredes eu consegui salvar, as outras duas a gente teve que fazer de novo, né? Então você tem que fazer uma análise, você dá uma descascada no barro e você observa qual é a condição do madeiramento dessa casa. Se está com cupim, se a madeira está boa, se a trama de bambu ainda está boa, está firme, ou se você aperta ela e ela esfarela, né? Porque a gente não sabe como que isso foi construído. Se trataram o bambu na época, se passaram fogo, passaram algum óleo queimado, alguma coisa, né? Então, a primeira fase é você avaliar como que está essa casa, né? E depois de uma avaliação você vai saber se você vai ter que refazer a trama, o madeiramento, né? O barro, aqui o barro que caiu no chão, né, da parede que a gente derrubou, a gente jogou água, jogou esterco, pisou e usou o mesmo barro que meu avô tinha usado aqui, né? Então é um material altamente reciclável, né? A gente derrubou a parede, jogou água, pisou e aquele barro que já estava 100 anos que estava ali na parede foi usado de novo. Pode escrever o nome das mulheres que você acabou de falar? Janete, eu vou colocar nos stories depois, tá? Eu coloco lá a Vandana Shiva e a Marcia Hanzi e faço um post aí só com o link delas. Tem um salão de beleza e gostaria de dar um destino correto para o cabelo. Posso colocar na composteira? Você sabe qual é o melhor destino para o cabelo que a gente já usou aqui e que funciona super bem? Para fazer os tijolos de adobe e para fazer algumas massas. Porque o cabelo, até a barba, quando eu aparo também, eu fico guardando. Porque ele serve como um mini vergalhão, então ele impede que o reboco rache, que a parede rache. Então a gente tem usado, né? Só que ele tem que ter um tamanho pequeno, né? Mas eu acho que é mais ou menos o tamanho do cabelo no salão, né? Então você pode fazer alguns experimentos, né, com isso. E na composteira, eu acredito que ele também composte, porque ele é matéria orgânica, né? Mas acredito que leve um pouquinho mais de tempo. Então é aquela composteira que você vai ter que revirar mais e tudo mais. E acredito que vai dar certo sim. Eu nunca testei. Porque o cabelo aqui, quando a gente usa, né, a para de barba e tal, a gente acabou colocando no pau a pique. Tem uma pergunta do Gustavo que ficou perdida aqui, deixa eu fixar. Ele queria saber se é mais barato fazer a cascada ou uma fina camada de concreto armado para base, né? Pois foi assim que a gente fez no curso. Gustavo, é o seguinte, por que a gente fez a cascagem e por que a gente fez aquele concreto? A gente não ia cortar o terreno com reta escavadeira. Então a casa ia ficar 1,40 m acima do solo. Então eu não ia encher 1,40 m de terra, né, para fazer a fundação. A casa ia ficar voando. Então a casa voando, a cascagem é muito mais barato. Entendeu? Porque se fosse fazer um radier, uma laje, né, para aguentar uma casa que está voando, né, voando que eu digo, ela não está encostada no solo. Então a cascagem é mais barato. Do outro lado ali, por que a gente só bateu o cimento direto? Porque a gente encheu de terra e aí o cimento está apoiado naquela terra compactada. Mas aquilo ali só aconteceu porque a gente acabou fazendo uma movimentação de terra. Se a gente fosse respeitar o terreno e construir, o terreno tinha uma caída assim, né? A gente usaria cascagem na casa inteira, porque seria muito mais barato, tá bom? Agora eu não sei como é que desfixa o seu comentário. Ah, peraí. Desafixar. Show. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Onde encontramos os produtos para tratar bambu e madeira? Qualquer loja agrícola, né? Porque o octoborato vende o sulfato de cobre também, e são duas substâncias que são permitidas pela lei de orgânicos. Então, em qualquer casa de adubo agrícola você consegue comprar. Bom dia, você falou sobre o cultivo de pequenos espaços para a produção de sementes. Pode falar mais?
Então, a gente trouxe no ano retrasado, 2019, um professor para cá da Universidade Federal Rural, né? E ele mostrou para a gente, foi o professor Higino, né? Ele falou para a gente que num espaço de 3 metros quadrados, dependendo do tipo de planta que você vai cultivar ali, você consegue tirar, às vezes, 3, 4 mil reais, né? De um pedacinho muito pequeno, né? No Brasil, para você ter ideia, apenas 0,01% dos agricultores dedicam-se à produção de sementes. Então, é um mercado muito grande ainda, que está começando, assim, é dominado por grandes empresas, né? Mas tem espaço para o pequeno produtor e é muito interessante. A gente está aí cercando o professor Vladimir para conseguir gravar a aula, né? Ele está para vir aqui para Friburgo já tem alguns meses, a pandemia atrapalhou um pouco, mas ele que é o professor dessa cadeira, né, mostrando como que você pode estar usando pequenos espaços para produzir semente. Por exemplo, se você entrar agora na internet e procurar lá semente de alface, você vai ver que um saco de semente de alface grande está custando aí uma faixa de R$ 2.300. Né? Lógico que é uma quantidade de semente para você plantar 1 hectare ou uma área grande, né? Para quem está trabalhando realmente com grandes volumes. Mas imagina que se você produz a semente do alface, você está economizando R$ 2.300 também. Né? Então é uma outra forma de pensar, né? Que a produção de sementes ela traz uma soberania e uma economia muito grande. Né? Se você não tem que ficar comprando semente, você produz as suas sementes, às vezes no longo de um ano você fez uma economia aí de R$ 10.000 ou até mais. Né? Então, as sementes de adubação verde também, como as crotalárias, guandu, mucuna e tudo mais, são sementes também que têm um valor de mercado que você consegue estar produzindo para vender, né? Sem falar das sementes mais óbvias, né? Que é tipo a semente de tomate é caríssima, então se você faz uma seleção boa de semente, né? Você consegue ter um valor bom nela. A semente de alface, berinjela, enfim, tem várias formas. A gente vai falar um pouquinho mais disso durante o workshop Viver Fora do Sistema, né? Não sei se alguém aqui está caindo aqui pela primeira vez, mas está rolando. Nos stories aqui do Pindorama tem o link para você assistir a primeira aula que foi ontem. E hoje à noite, às 18 horas, a gente continua lá. Hoje vai ser uma aula bem profunda sobre permacultura, sobre como que o planejamento pode tornar o teu sítio mais rentável, né? Então, é uma fase importante do nosso curso. Essa aula de hoje é bem importante, não percam. E aí, amanhã, a gente vai ter outra aula bem importante também, falando sobre modelos de negócio e os erros que as pessoas cometem quando tentam prosperar num sítio. Mais perguntas? Na parede de taipa de pilão, se fizermos camadas de 20 centímetros, para quanto isso se reduzirá? Então, geralmente você coloca uma camada de solo, tipo assim, uns 10 centímetros, você compacta, vira uns 2, tá? É mais ou menos essa proporção que acontece. Depende do teu solo. Qual o material que posso usar mais sustentável para fazer as paredes de um porão em uma casa? Geralmente o pessoal fazia com pedra, né? Então, pedra é um material que você consegue até na região mesmo, né? E vai assentando e vai dar também essa firmeza estrutural que você precisa para o porão. Bom dia. Cascagem é usado de laje? Sim, a cascagem é usada de laje e também de contrapiso. Né? Se você vai fazer uma casa, por exemplo, num barranco, você vai colocar um apoio aqui para cascagem, outro apoio aqui para cascagem. Você apoia a cascagem em cima desses dois apoios, que podem ser dois muros de pedra, e aí com isso você consegue apoiar a tua casa inteira em cima da cascagem, né, que é muito barata para fazer. Tenho um projeto em mente, estou colocando em prática aos poucos. Segue a ideia e abaixa a pergunta. Vamos ver se eu acho que. Eu acho que você não completou sua pergunta, não achei aqui.
Tenho 5 gatos e preciso de uma ponte para fugir da dependência de rações industrializadas. Júlio, não é muito o assunto que o Pindorama trabalha, né? Mas uma vez eu encontrei um e-book na internet chamado Cães, acho que era Cães Veganos, uma coisa assim, em que ensinava a fazer arroz, né? Era um arroz com soja, com umas coisas assim, né? O gato é um animal muito carnívoro. Você perguntou para a pessoa errada porque eu sou contra animal doméstico. Eu sei que é uma coisa gostosa e de dar carinho e tudo mais, mas aqui no ambiente que eu estou, os gatos acabam pegando passarinho, acabam pegando animais da nossa fauna. Então eu não gosto, não tenho animais domésticos aqui. E também acho muito esquisita essa história de você pegar um bicho, moer, transformar em ração para dar de comida para outro bicho que a gente acha que é melhor do que o bicho que a gente moeu, né? Então, para mim, isso aí é toda uma loucura. Eu não vou nem entrar nesse assunto para não polemizar. É, mais perguntas? Não, esse aqui não entrou. Pode ser bórax ou ácido bórico para tratar o bambu? Ricardo, a gente já usou na falta do octoborato de sódico, porque o octoborato de sódico ele é uma substância difícil de você encontrar, tá? Então a gente já usou ácido bórico sim para fazer e a gente teve uma imunização assim boa, porque a nossa bambuzeria aqui já tem mais de 10 anos. Ela foi tratada com ácido bórico, né, e está aí até hoje. Não tem nenhum sinal de broca, de cupim, de nada. Funcionou. Mas o melhor, né, é o octoborato. Então, se você se esforçar um pouquinho, você consegue. Tem uma loja de indústria química que é a BH Erzorg, uma coisa assim, que você consegue comprar e eles mandam para todo o Brasil. Depois que a gente descobriu o canal, né, a gente passou a comprar com eles. Se tem mais perguntas. Vou fazer o experimento de um cômodo de bambu pau a pique pallets. Indica tipo de alicerce mais rápido, por favor. Pedra empilhada, como a gente já fez aqui. Já até peguei o celular uma vez e mostrei ali. Você vai empilhando as pedras, né, umas pedras mais largas. Primeiro você cava o chão, né, uns 20 centímetros, enche de pedra brita, e aí por cima dessa pedra brita você vai colocar umas pedras mais largas, e você pode assentar essas pedras com areia e cimento, ou com barro e areia, e esterco. É bom botar um pouco de esterco nessa massa de assentamento. E aí por cima ali você pode subir o teu cômodozinho de pop que vai ficar bem legal. Parcerias comprometidas são um grande desafio. Como organizar uma comunidade sustentável? Fabi, isso aí a vida é um desafio, casamento é um desafio e as pessoas continuam casando e continuam se divorciando e continuam tendo filho, né? A convivência é uma coisa difícil, né? Se entre homem e mulher a gente tem aí relatos, né, como eu conheço, pessoas que são casadas há 30, 40 anos e são felizes, e pessoas que com menos de 2 anos acabam se divorciando, né? Então é isso, a natureza do ser humano é essa. Então, da mesma forma, eu conheço comunidades que existem desde a década de 70 e estão aí firme e forte, né? Aí com seus mais de 50 anos de existência, e tem projetos de ecovila que não conseguem nem sair do papel, que as pessoas brigam durante a fase de constituição dessa comunidade ou dessa parceria, né? Então, uma dica que eu posso dar é: bons contratos fazem bons amigos. Então, tudo tem que ser escrito e falado, discutido primeiro e depois escrito. Ó, se você está concordando aqui que você vai me dar metade da produção, mesmo você sendo dono do sítio, está escrito aqui, está assinado. Depois não tem choro nem vela. Ah, então, se a produção aumentar demais e chegar num teto que você estiver ganhando R$ 10.000 por mês, aí a gente revê essa comissão. Pode ser. Então, tudo tem que ser discutido antes, né? Anotado, feito um contrato, né? E uma boa prática que a gente brinca quando você está fazendo um contrato de parceria, a gente chama de mapa do inferno. O que é mapa do inferno? É você focar em tudo que pode não dar certo. Então, tipo assim, se o empreendimento não for para frente, o que acontece? Se acontecer tal coisa, se acabar o dinheiro, se a gente perder a safra toda com uma praga. Então, tipo assim,
No pior cenário, se vocês identificarem as piores possibilidades e com isso conseguirem bons acordos para essas piores situações, nas situações boas, certamente vocês vão conseguir encontrar bons desfechos, né? Então, esses contratos de parceria têm que ser muito bem feitos. A gente também está gravando uma aula agora, entrando mais nesse assunto de arrendamento, de parceria, né? Para ver como que isso pode ser feito de uma forma que seja justa para os dois lados. Como conter o avanço do bambu mirim? Ele está tomando grande área do nosso circo. Não tem uma boa notícia para você, tá? O bambu mirim ele é muito agressivo, ele é difícil de conter e você vai ter que gastar uma grana para você impedir que ele se alastre, tá? Você vai ter que usar uma reta escavadeira para cavar, raspar bem, não deixar os rizomas dele, né? Muitas vezes a gente tem que fazer uma vala com mais ou menos 1 metro de profundidade, encher de pedra, tá? Para não deixar ele passar, né? O bambu mirim a gente só planta ele em locais onde a gente consiga confinar ele. Por exemplo, do outro lado do rio, ele não avança, ele não consegue adentrar florestas que já estão muito densas e povoadas, ele não consegue ultrapassar barranco, estrada é muito difícil ele ultrapassar também. Então, são coisas que a gente escolhe antes de plantar. Como no teu caso aí, ele já está fora de controle, você vai ter que raspar com máquina e muitas vezes tem um negócio que parece tipo assim, uma dica assim, nossa, eu não acredito que ele falou isso. Mas sabe uma forma que a gente já fez para acabar com o bombo mirim? Porque você cavar a vala, encher de pedra e tudo mais é um custo muito alto. Então a gente raspou aonde estava o bambu mirim com máquina, jogou semente de capim e colocou gado para pisotear e ficar ali comendo capim. Foi a forma que a gente encontrou de controlar o bambu gigante, né? Só com uma praga, o bambu mirim, né? Com uma praga pior do que ele, que é o capim, né? Porque depois do capim é mais fácil de você controlar do que o bambu mirim. O bambu mirim é muito agressivo. As espécies de bambus alastrantes são muito agressivas. Então é uma outra forma também, né, que a gente encontrou. Você cerca essa área do bambu, raspa ela, bota uma semente de capim ali. É, Eu não aconselho botar capim braquiária, algum capim que tenha essa dispersão mais fácil, mas coloca algum tipo de capim que você depois consiga controlar mais fácil e coloca gado ali para pastar aquele coisa. Então o próprio pisoteio do gado também vai impedindo que alguma raiz de bambu que tenha ficado ali acabe vingando de novo. O bambu pode passar pelo mesmo tratamento de eucalipto, autoclave químico? Pode. Existem bambus que são comercializados já autoclavado, porém você tem que ter cuidado. Vou dar uma história aqui que o Simon Vélez contou pra gente. Né? Ele estava autoclavando o bambu guádua, que é um bambu gigante, com o mesmo tratamento químico do eucalipto. Aí um dos funcionários dele pegou o bambu, fez uma colherzinha para comer a marmita dele e foi parar no hospital. Por quê? Porque o produto químico que é usado para tratar autoclave é altamente tóxico, né? Que é o arsênico e o dicromato. Então são muito residuais. Diferente dos produtos que a gente usa aqui, o sulfato de cobre e o bórax. O bórax, inclusive, ele é 3 vezes menos tóxico do que o sal de cozinha, né? Que é uma coisa que a gente sabe que é errado e todo mundo come sal de cozinha, né? Então o bórax é muito pouco tóxico, o sulfato de cobre é um pouco mais tóxico, mas não vai levar ninguém para o hospital por ter feito uma colherzinha com bambu e comido, né? Então tem que tomar esse cuidado e estar atento a isso. Na hora que você está furando o bambu, não pode estar respirando aquela poeira, porque ela é tóxica. Ah, ela está explicando aqui que os bambus mirins vieram do vizinho, né? Pois é, problemaço, né? A Érica está falando aqui que ninguém citou, mas com a bananeira pode-se fazer um papel de forma natural e de altíssima qualidade. Ah, legal, Érica. Eu não conheço o trabalho aqui profundamente dessas artesãs. Eu sei que elas fazem puff, fazem um monte de coisa com a fibra da bananeira, né? Acredito que o papel também seja através desse processo de separação da fibra. Não, esse aqui não.
Vamos ver a pergunta. Opa, peraí que eu pulei aqui sem querer. Meu terreno é face sul. Que modelo de agrofloresta que eu posso aplicar, né? Então, a vertente sul ela é um pouco mais complicada de trabalhar, né? Porque ela recebe pouca insolação, né? Então, Michael, é difícil eu estar te falando assim, sem conhecer em qual bioma que você está, né? Mas possivelmente você vai ter que trabalhar uma agrofloresta fazendo bastante poda para não, tipo assim, a pouca luz que já chega, né? Você vai ter que colocar mais luz para dentro aí, então manter a copa das árvores mais podadas, né? Fazer esse trabalho, talvez sem trabalhar com árvores de extrato muito alto, né? Trabalhar um SAF mais assim de árvores de médio porte. Vocês têm algum tipo de programa de estágio para estudantes de arquitetura? Então, agora na pandemia a gente está um pouco parado, a gente tem sim um programa de aprendizes, tá? Que no momento está interrompido, mas vamos ver aí, assim que resolver essa situação do isolamento social e tudo mais, a gente vai anunciar aí para vocês, né, esse estágio. A gente estava até botando uma pilha também no Fernando Minto, né, que tem lá o matéria base, dele abrir um programa de aprendizes lá no escritório dele, né, porque eles têm um escritório no Rio, mas ele viaja o tempo todo para várias obras. A obra aqui no Pindorama é uma delas, né? Ele toca obra em Minas, Teresópolis, Petrópolis, aqui em Friburgo tem mais obra dele, né? Então eu falei, cara, isso aí é uma puta experiência. Eu, como um recém-formado de arquitetura, eu pagaria para ser teu aprendiz, né? E tá podendo aprender tudo que eu não aprendi na faculdade, né? Talvez em um mês participando do escritório. Vou botar essa pilha de novo nele aí para ver se ele anima. Frutífera em vaso com rendimento. Alguma dica? Então, ontem eu acho que eu falei, né, do Physalis, que é PHY Physalis. É uma planta muito utilizada na culinária, uma bandejinha assim pequenininha, né? Você consegue vender aí por R$ 10 mais ou menos. É uma planta muito produtiva, começa a produzir em 4 meses, tá? Então, super recomendo, dá para plantar em vaso, já fiz, vários alunos nossos já fizeram. Então, comercialmente, é uma planta que eu acho que dá para você fazer. Outra frutífera em vaso, né, muito comum é o morango e o mirtilo, mas aí você já tem que estar em regiões propícias para essas frutas, né? Mas a minha vizinha aqui, todos os morangos dela são plantados em vaso, é tudo na estufa, alto do chão, então ela não precisa ficar abaixada trabalhando no morango, até porque ela já é uma senhora de idade, né? Então são três frutas aí que têm um valor de mercado muito alto para você estar revendendo. Fisales, morango e o mirtilo, todas elas cultivadas em vaso. Agrofloresta no Cerrado, como controlo o avanço de ervas daninhas? Miguel, o controle de ervas daninhas em qualquer bioma, né, a gente faz com cobertura de solo. Então você tem que fazer uma cobertura de solo bem generosa, tanto de matéria morta quanto de adubação verde. Então, por exemplo, se para você está chamando a braquiária de erva daninha, outras ervas espontâneas, você não quer, você tem que ocupar, você capinou aquele solo, você tem que ocupar com alguma coisa. Então, ou bagaço de cana, capim moído, alguma coisa assim, ou você chegar e plantar uma aveia preta, você plantar uma crotalária, você plantar outras plantas que vão ser mais úteis para o teu sistema, tá? Então, em qualquer bioma, né, e não sei, parece que no Cerrado, erva daninha. Cara, aqui na Mata Atlântica, você roça ou você capina, né, na época de calor e chuva, em 3 dias o mato já está alto de novo. Então, talvez na Mata Atlântica seja muito pior esse controle, né? Imagino que no bioma amazônico também seja bem difícil de controlar, né? Mas aqui para a gente é uma luta. E como a gente faz isso? É isso: cobre o solo, matéria morta e matéria picada, galhos de árvore. A gente pega os troncos do estaque que já estão podres, coloca tronco de bananeira, né, o caule da bananeira, galhos de árvore, coloca-se um maior camadão assim, de matéria, com galho, com tudo, para abafar o solo, porque se o solo estiver abafado, essas ervas espontâneas elas não vão ter como prosperar, porque não vai ter luz, não vai ter como ela crescer.
Como deixar um lago com água de qualidade para banho dos campistas? Seriam biofiltros, ozônio, UV? Tem várias formas de você fazer isso. Primeiro, entrada de água, né? Aqui a gente tem um lago e a gente pega a água do rio, coloca um cano para ficar caindo água ali e oxigenando. Se você não tem como oxigenar essa água a partir de um rio ou de uma fonte de água, você pode comprar uma bomba solar, ela custa menos de R$ 2.000, e aí é uma bomba que vai ficar ali circulando água, né, como se fosse uma fonte. Isso já ajuda também essa oxigenação. Plantas aquáticas que fazem fitodepuração, como a sombrinha chinesa, o junco, o agapé, né, a vitória régia e várias outras plantas que a gente tem, né, para você estar fazendo isso. É, Algumas pessoas acabam colocando pedras no fundo também, né, para evitar ficar subindo aquele lodo, né, quando você nada, né? Então são algumas ideias aí para você, né? O ozônio e o UV eu não tenho experiência com isso. A gente até quer fazer uma piscina aqui com ozônio, mas ainda não conseguimos fazer, né? Mas esse processo biológico que eu te falei de oxigenação, plantas que fazem a fitodepuração, e você colocar pedras no fundo para evitar esse lodo ficar subindo, já são formas aí bem interessantes de baixo custo, né, de você estar fazendo. Como posso criar frangos caipira no meu sítio? Como poderia mantê-los? Então, a gente tem alunos que estão fazendo ovos orgânicos e caipira, né? Ele faz a silagem de milho, de soja, ele também faz uma silagem de mandioca, né? Você pica a mandioca, né? Você pode estar também usando restos de comida, mas não pode ter comida cozida. Se você tiver comida cozida, comida com sal, comida com óleo, isso dá gogo na galinha, né? Que é uma doença que ela fica meio que tipo com um muco na garganta. Então não é interessante. Sempre que você for dar, se você for pegar restos de restaurante para dar para galinha, tem que pegar o resto não cozido, tipo talos, folhas, cascas de verdura, cascas de legume, né? Isso é interessante você dar. Interessante você plantar um milho também para picar, para dar para elas. Mandioca. Existem gramíneas que você pode dar para sua galinha pastar, né? Tem a grama Tifton e várias outras que você pesquisando na internet você encontra, né? Que são pastos, né? São capins, gramas que tem mais proteína, então e que a galinha gosta de pastar, né? Então você tendo um pasto, tendo mandioca, tendo milho, conseguindo fazer a soja também. Se você não conseguir a soja, você pode comprar. Tem soja orgânica, tem rações prontas também, né? O Rafael, como ele trabalha com um volume muito grande, eu vou mostrar um vídeo dele durante o workshop Viver Fora do Sistema, né? Que está acontecendo aí às 18 horas todos os dias. Ele acaba que ele que faz a ração dele, porque ele tem, se não me engano, ele está com 500 galinhas agora, né? Então é muita coisa. Para ele comprar a ração não seria interessante, é preferível fazer, então ele está fazendo lá. Desculpa. Utiliza os caules de shiitake para fazer hambúrguer. Você aproveita de que forma? A gente moe também. Um japonês ensinou para a gente que o caule do shiitake ele tem uma propriedade antiviral. Então você pode fazer um chá com o caule do shiitake. Você pode desidratar ele, né, para você usar quando quiser. E aí o chá do caule do shiitake ele é bom para gripes, para doenças assim mais virais, né? E geralmente você bota, parece que 4 caules para 1 litro de água, você faz o chá, e aí você vai tomando se você estiver gripado. Os japoneses falaram que é muito bom para a saúde. Eu vi aqui, acho que acabaram as perguntas. Deixa eu ver se tem nos comentários aqui. Nossa, passou muito comentário aqui que eu não consegui ver, peraí. O Instagram, às vezes, ele congela os comentários. Tem um alqueire de terra e fica num declive cheio de pedras. O que seria ideal para plantar? Então, depende de onde que é esse bioma. Eu já vi uma plantação de laranjas, laranja do tipo Valência, num local que era cheio de pedra. Entendeu? Muita pedra mesmo, e a laranja estava super produzindo bem, né? Então, esses citros produzem bem. O mirtilo também, como ele tem uma raiz meio superficial, assim, dependendo, você consegue também. Enfim, tem que entender um pouquinho mais aonde que é esse teu bioma para a gente dar uma resposta melhor. Pessoal, quero reforçar aqui o meu convite para hoje, às 18 horas, vocês estarem participando da segunda aula do workshop Viver Fora do Sistema. Quem não assistiu a aula de ontem,
dá uma olhada aqui nos nossos stories para assistir, porque cada aula tem 2 horas, mais ou menos, né? Ontem foi um pouquinho menos, mas hoje a aula vai ter pelo menos umas 2 horas. Então, se você deixar acumular para depois assistir, vai ficar complicado, né? Porque as aulas vão sair do ar no dia 2 de fevereiro. Então, vai acompanhando, participa do grupo do Telegram. O pessoal pediu o link do grupo do Telegram, eu vou colocar aqui nos stories também, tá? Porque só quem tiver no Telegram, no Instagram e na comunidade do Facebook que vai receber a apostila do curso. É uma apostila completa. Na verdade, é praticamente um livro que a minha equipe queria que a gente vendesse esse livro como um e-book, mas eu falei que não. Esse é um presente meu para vocês. Né? É um livro que conta todo o passo a passo de como transformar um sítio abandonado num empreendimento sustentável. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, mas só vai ganhar o livro quem estiver participando do workshop, quem estiver no grupo do Telegram e do WhatsApp. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, então. Até daqui a pouco, às 18 horas, estamos juntos aí. Compartilhem essa live aqui, mandando o aviãozinho aqui embaixo. Compartilhem os links do workshop Viver Fora do Sistema, da aula 1 e tudo, para que muitas pessoas consigam entender a permacultura, entender a agroecologia, entender o empreendedorismo, né? Porque é criando negócios sustentáveis que a gente vai criar emprego, a gente vai criar oportunidade, vai criar alimentos sem veneno, vai criar uma melhor condição de vida aqui no Brasil para que mais pessoas possam prosperar no campo. Então, faça essa mensagem chegar. Aqui embaixo tem um aviãozinho, você consegue mandar essa live aqui para as pessoas, para elas assistirem, que a gente vai compartilhar no IGTV. Você consegue também a mensagem que você recebeu no WhatsApp, tanto aqui do Instagram, quanto do link do workshop. Manda aí pelo menos para 3 pessoas que você acha que tem interesse nesse assunto, para que a gente consiga fazer essa mensagem da permacultura chegar a cada vez mais pessoas trabalhando de forma ecológica, produzindo comida sem veneno, produzindo ecoturismo, né, negócios sustentáveis no campo, para que a gente consiga ter um país melhor e mais justo. Falou, pessoal, fiquem com Deus. Até às 18 horas, então. Tchau, tchau.